Queridos amigos e irmãos, mais um encontro com o professor Walter, né? Uma noite de encontro com o professor Walter, caminho para a iniciação. Professor Walter. Muito bem, boa noite para todos. O irmão Carlos Nascimento, o irmão Bruno, que está conduzindo hoje a live, né? E o nosso irmão Carlos Nascimento. E vamos dar prosseguimento ao nosso encontro, caminho para a iniciação, né? Todo início de programa, temos por norma dizer que este é o encontro caminho para a iniciação. Então, são dadas as informações necessárias para que quem quiser entre no caminho da iniciação. É isso? Agora, como é que a gente muda do caminho para a iniciação para o caminho da iniciação? É justamente encontrando uma escola iniciática, né, que possa proporcionar esse caminho para a iniciação. E, no nosso caso, nós sugerimos, né, quem quiser, que venha para a Sociedade Brasileira de Eubiose. Basta o quê? Basta contactar um dos departamentos, né? E hoje as aulas são online, né? Quer dizer que uma pessoa de Fortaleza pode participar de cursos no Rio Grande do Sul, e quem está no Rio Grande do Sul pode participar de cursos no Norte, Nordeste, devido à atual circunstância, está sendo online, né? Aí, então, significa que o importante é que o discípulo, né, se filie a uma escola que siga a tradição, exatamente, rigorosamente, a tradição iniciática das idades. Isso é muito importante, né? E é o caso da eubiose, né? O fundador da eubiose é o nosso mestre, o professor Henrique José de Souza, é isso? Então, ele segue os seus ensinamentos, segue estritamente, rigorosamente a tradição do caminho da sabedoria iniciada das idades, né? Eu devo só um comentário que eu sempre faço no início do programa, né? Que no caminho da iniciação é necessário que o discípulo tenha por base três colunas, né? Três colunas de sustentação, que é justamente o templo, a escola e o teatro, né? O templo, seguindo a ordem templária, com as ritualísticas, né? Hoje, online, evidentemente, né? Não podia ser, mas com todo o fundamento necessário, né? A escola, onde se estuda todos os fundamentos da filosofia transcendental cósmica ou da filosofia iniciada, sabedoria iniciada das idades, e justamente na parte prática, que é o teatro. Nosso mestre chamou teatro, né? É a aplicação do conhecimento que se aprende na escola iniciática na vida prática. Então, esse é o tripé que dá sustentação para o caminho da iniciação, né? Então, são todos convidados, quem quiser resolver participar da eubiose, né? As portas estão abertas para todos aqueles que pretendam fazer isso. Eu devo dizer também que aqueles que estão assistindo a live hoje podem assistir a gravação das lives anteriores. É isso? Estão todas armazenadas no canal 3005. Se perdeu uma live, pode ver todas as lives, não só do Caminho da Iniciação, né, mas de todas as lives que são produzidas pelo canal 3005. E no meu caso específico, eu tenho também um canal no YouTube, é isso? E tem além dessas lives, tem muitas palestras, né? Muitas palestras. Né? E mais de 30, 40 palestras. Né? Então, quem quiser, para acessar, é só colocar o meu nome completo no YouTube, Walter Teixeira de Andrade. Vai aparecer um canal chamado Filosofia Transcendental Cósmica. Então, é só clicar, estão lá as lives e as palestras disponíveis. Né? Tudo bem? Então, aqui nós vamos dar continuidade, né, ao nosso assunto, né? Nós estamos falando sobre esse processo evolutivo, né, da humanidade, que é determinado pela lei cósmica, né? Já em lives anteriores retrocedemos ao tempo de Atlântida, o Egito, Moisés, né? Depois chegamos no ponto fundamental para a humanidade, que foi justamente a presença de Jesus, o Cristo, né? E que, por uma questão humana, né? De limitação do ser humano, ele foi crucificado. E chamamos a tragédia do Gólgota, houve a tragédia do Gólgota, né?
E, dando início, então, ao assunto de hoje, dizemos novamente que isso é sempre dito, né, que o Jesus Cristo não veio fundar uma religião, e sim fundar uma nova civilização. Um outro retrospecto. Não dando certo a missão de Jesus o Cristo, então o que foi transferido para o Tibete. E o Tibete também houve uma queda do Tibete e tudo foi transferido para o Brasil. Mas, enquanto isso, a lei vai proporcionando a todas as regiões do planeta a oportunidade de entrar no caminho da iniciação. Então, mestres enviados celestiais, os mundos superiores, são enviados para a face da Terra para, evidentemente, dar prosseguimento à evolução humana na face da Terra, que é fundamental. É um trabalho fundamental da lei cósmica aqui na face da Terra, né? E é claro que, desse ponto de vista, surgiram vários movimentos, né, após o Gólgota, vários movimentos na face da Terra, tentando restabelecer e retomar a caminhada do processo de evolução iniciático do ser humano, né? E nós terminamos a live anterior falando que no século XIV, no ano 1375 da nossa era, despontou na Alemanha outro grande movimento com os mesmos propósitos anteriores. Estou citando porque é muito importante esse fato, né, para pegar o fio da meada, né? Christian Rosenkreuz tentou disseminar os velhos ensinamentos iniciáticos baseados nos princípios eubióticos, a fim de trazer a felicidade ao povo. Foi também muito perseguido devido à sua reforma moral, intelectual e espiritual dos povos. O perseguido devido à sua reforma moral, intelectual e espiritual, vamos dizer assim, o movimento falhou. Não por deficiência de Christian Rosenkreuz, mas justamente pela falha humana, sempre a falha humana, né? Com a falta desse setor, adaptou seus princípios ao cristianismo. Isso. No que diz respeito à parte interna, criou uma organização secreta, dando-lhes o nome de Fraternidade Rosa Cruz, que viveu 120 anos secretamente. Perfeito? Então, eu só quero dizer o seguinte, fazer mais uma observação. A nossa sociedade brasileira de eubiose é uma sociedade oculta. Perfeito? Normalmente, fala-se muito em sociedade secreta. Mas, a rigor, não existe nada de secreto no universo. Nada de secreto. Existe o oculto, isso sim. Agora, a pessoa diz assim, se não existe o secreto, existe o oculto, como é que eu devo penetrar no conhecimento? É claro, é só seguir Jesus o Cristo. Jesus o Cristo falou assim, batei e abre-ser-vos-á. É só bater na porta. Agora, se a pessoa não bate na porta, a porta não se abre, não é verdade? Então, normalmente, as escolas que nós temos no nosso mundo, né, seja a Rosa Cruz, seja a eubiose, a maçonaria, não são realmente sociedades secretas, são ocultas. Agora, oculta para quem não quer entrar, quem não quer participar. Ela torna-se visível no momento que a pessoa resolve participar do movimento, entregar-se e seguir as normas iniciáticas constantes desses movimentos, né? Então, isso é muito importante, essa questão, né? Então, agora seguindo, né, depois justamente desse movimento da Rosa Cruz, do Rosenkreuz, né, o absolutismo e o despotismo pesavam sobre o povo, né? E das excelsas fraternidades de Luxor e Calab, situadas no Egito, teve origem o primeiro movimento político dirigido por Cagliostro. Olha só, Cagliostro, hein? O Conde Cagliostro, para destruir de vez a corrupção e preparar o advento de novos ciclos, a irromperem nas Américas, no ciclo seguinte, preparando o ambiente para o advento do grande Ocidente, ou seja, a manifestação do Messias com a cognomação cíclica de Maitreya. Esse movimento tomou o nome de maçonaria egípcia e tinha ramificações na Inglaterra, Alemanha, Rússia, Japão, Itália, Áustria e outros países, mas com sede na França, onde o clericalismo e o absolutismo estavam dominando com maior intensidade. A gente vê no tempo dos Luíses, né? Era o despotismo direto, né? Tanto que o Luís XIV, né? L'État, c'est moi. Ele falava, o Estado sou eu. Quando falavam do Estado, ele dizia, não, o Estado sou eu, L'État, c'est moi. Quer dizer, o máximo do absolutismo foi com Luís XIV, né? Depois Luís XV, Luís XVI, etc. E em vários lugares, na Inglaterra,
em outro da Alemanha, etc., né? Então, mas é claro que Caliosto apresentava-se como grande copta da maçonaria egípcia e trazia no peito um símbolo com as letras LPD. Futuramente, tornar-se-á conhecimento. Depois a gente vai analisar mais esse símbolo, né? O LPD podemos dizer, luta pelo dever. Ou então, línibus destruins, péribus destruins, destruir a flora de lis, que foi corrompida durante o reinado dos Luíses, né? Sabemos que a flor de lis é muita de antigamente do Egito, né? Quando Akhenaton, etc., fundaram as primeiras ordens iniciáticas, então tem um sentido iniciático muito forte. Devemos comentar também mais algo importante. Falamos em Luxor e Caleb, né? Cagliostro ele foi educado em Luxor. Então, no Egito existia essas duas antiguidades, né? Luxor, hoje existem ruínas lá de Luxor, etc. Mas naquele tempo, Luxor ele trabalhava com o fator político e Caleb trabalhava com o fator espiritual. Eram assim, as duas. Aliás, Caleb em egípcio quer dizer cão, né? E justamente com relação à constelação do cão maior, que é o terceiro trono, né? Cuja estrela de primeira grandeza é Sírius. Veja que está tudo certinho, tudo interrelacionado na parte humana com o conhecimento transcendental cósmico, né? Então, justamente, estamos falando de Cagliostro, falando do quê? Da Revolução Francesa. Né? Então, houve um momento em que houve necessidade de uma transformação muito grande no sistema político, né? Então, ali apareceram dois seres, né? O Conde Saint-Germain e o Conde Cagliostro. Na verdade, eles eram dois polos, né? O Saint-Germain justamente o polo do amor e o Cagliostro o polo do rigor. É isso? A polaridade. Então, o que eu só falando, né, o seguinte, que na Revolução Francesa o Saint-Germain propunha manter a monarquia, mas debaixo de uma constituição. O fundamento dele não era derrubar a monarquia. Permaneceria Luís XVI, Maria Antonieta no poder, etc., mas o Luís XVI deveria se adequar a uma constituição. É isso? Mas ele, realmente, os monarcas não quiseram se submeter a isso, né? E, então, devido a essa resistência dos monarcas de fazer um sistema político continuando monárquico, mas debaixo de uma visão constitucional, entrou Cagliostro. Então, Cagliostro veio com a missão, chama-se destruins, o destruir. O Saint-Germain era construir. Então, ele veio e produziu a Revolução Francesa, que deu, evidentemente, todos esses acontecimentos que nós estamos cansados de saber, né? A Revolução Francesa realmente foi uma barbaridade, né? Não vamos dizer que foi um épico, foi uma barbaridade, né? Uma coisa lá, morreram muitas pessoas, foram assassinatos, uma coisa muito violenta, né? Mas, indiscutivelmente, os historiadores, eles estão certos, a Revolução Francesa foi um marco na história da humanidade, né? Foi um marco na história da humanidade, e era necessário. Então, eu disse o seguinte, o Cagliostro era o rigor, Saint-Germain, o amor. Polaridade. Na verdade, a polaridade não é posta, ela é complementar. Então, a gente pode dizer o seguinte, a Revolução Francesa foi o necessário. Foi necessário, não havia dúvida, não? Cobranças kármicas, etc., né? Então, nós tivemos este movimento, né? É muito importante, dentro da eubiose, estuda-se muito, para quem fizer o processo da iniciação na eubiose, existem graus em que se estuda a Revolução Francesa com detalhes, para ver a importância desse acontecimento na evolução da humanidade. Eu passo para o nosso irmão Carlos Nascimento, para suas considerações. Por favor, meu irmão Carlos, se tiver alguns comentários. Então, professor, a Revolução Francesa ela é um marco, né, na história da humanidade. E o Luís XVI ele foi muito mal assessorado, né?
porque ele devia ter uma visão de futuro para a França, né? Uma visão política, né? Uma visão constitucional do que poderia ser melhorado dentro da França. E com tanta resistência, né? Tanto política quanto popular, a coisa foi perdendo controle, né? E com isso morreram muita gente, né? Quem no final acaba saindo fortalecido a primeiro momento é Napoleão Bonaparte, né? Que teria uma missão brilhante para fazer. Mas uma coisa que me ocorreu agora também, professor, eu não sei se depois o senhor pode comentar também, a França, ela já vinha com aquela questão de Guerra dos 100 anos com a Joana d'Arc. Eu acho que a Joana d'Arc é um ser Gina, é um ser que vem do centro da Terra com a missão não só de proteger a França, mas acabar com a Guerra dos 100 anos, né? E a gente às vezes não entende muito bem a questão de guerra, né, de paz. Então a Joana d'Arc, na verdade, ela veio estancar uma guerra que já não tinha mais sentido, né, de 100 anos. E eu acho que também isso para preservar toda essa história que a França ia marcar na humanidade, né, que realmente eu acho que por questões políticas e sociais, o povo também estava passando muita necessidade, né, muita fome, né, muito sofrimento social. Então, eu acho que a questão se perdeu um pouco, né? E Napoleão Bonaparte, que teria um papel brilhante nessa história toda, infelizmente, né, na verdade, ele tinha que entrar com esse processo, né, de constituição, de uma nova constituição para a França. Ele acaba se declarando imperador, né? E a história, o desenrolar dessa história, a gente mais ou menos já conhece. Exatamente. Justamente agora, eu devo salientar que, vamos dizer o seguinte, o movimento não é contra a monarquia. A monarquia é um sistema... Aliás, eu devo dizer que o sistema universal é monárquico, né? Tanto que Jesus falava o reino dos céus, né? Falava muito sobre essas questões, né? Então, a monarquia, tanto que já falamos isso, né? Existe um rei do mundo, que é Melquisedeque, o rei do mundo. Né? Exatamente. O rei do mundo, né? Agora, é claro que existem monarquias degeneradas, e hoje nós temos monarquias degeneradas no mundo, né? Isso nós temos, não vou citar, mas a gente pode verificar no mundo que existem monarquias que andam na linha e monarquias que andam degeneradas. Né? Então, a da França, naquela época, tinha essa degeneração. Por quê? Porque não se observava os direitos humanos, não é isso? Tinha muita gente passando fome, como o irmão falou, né? Uma desigualdade muito grande, muito privilégio, né? Muito privilégio, né? Os nobres, o clero, etc. Né? Então, isso aí deveria ser mudado. A lei determinou que deveria ser mudado esse fato. Né? Agora, eu quero dizer o seguinte, que a gente fala que o Saint-Germain, agora é muito importante, o Saint-Germain estava ali atuando. Né? A gente já dissemos, né, que, na verdade, não era exatamente o Saint-Germain. Fala-se em Saint-Germain, mas sabemos que o Saint-Germain não pode assumir um corpo, é uma consciência muito superior, do além a caixa. Né? Ele não pode encarnar num corpo, porque é uma energia muito grande. Então, a gente sabe que, na verdade, quem encarnou num corpo é o que se chama de planetário, né? E justamente polarizado numa parelha, né? Um homem e uma mulher, chamado Lorenza. Aí sim, então a projeção do Saint-Germain, que fizeram aquele trabalho todo, né? Isso vou indicar. Eu quero dizer também uma coisa muito importante na Revolução Francesa, que é justamente o respeito ao livre-arbítrio. O respeito ao livre-arbítrio. Isso é uma coisa muito importante na Revolução Francesa, o Saint-Germain respeitando o livre-arbítrio de Luís XVI. Ele entrava sempre em contato com Maria Antonieta, pedindo para conversar com Luís XVI. Né? E a Maria Antonieta
era uma moça muito inteligente, muito querida na França, né? Mas ela realmente só foi entender isso momentos antes de ser guilhotinada. Ela só foi entender o que ela deveria fazer momentos antes de ser guilhotinada. Isso é uma coisa impressionante. Mas era um ser de hierarquia, né? Mas não estava entendendo essa questão, né? Assim como o Luís XVI também. Né? Então, o Saint-Germain. Agora, a pessoa diz assim: quando uma vez o Saint-Germain, um dos ministros disse que iria prender Saint-Germain, etc., né? Então, o Saint-Germain disse: olha, não há prisão que me prenda. Não há prisão que me prenda, porque o outro passo pelas paredes, etc., né? Pela altura dele, né? Ele não poderia ser preso. Né? Então, agora a gente diz o seguinte, né? A gente pergunta, por que Saint-Germain falava com Maria Antonieta? Ele podia ter entrado no quarto de 16, não podia? Se ele atravessava a parede, né? Ele podia ter entrado no quarto de Saint-Germain, do Luís XVI, e dizer assim, olha, eu sou Saint-Germain, para vir falar com você. Mas não, ele não fez isso. Por quê? Livre-arbítrio. Respeita o livre-arbítrio. Olha como a lei é justa e perfeita. A lei jogou a ideia para Maria Antonieta, a função dela seria fazer essa ligação entre Saint-Germain e Luís XVI. Aí Luís XVI deveria aceitar a presença de Saint-Germain, iria conversar com ele, iria dar todas as informações e ele ia resolver. Mas não, mas a família imperial resolveu truncar, e truncou esse contato. Né? Truncou esse contato e deu no que deu. Né? Tanto que, mais um detalhe, né? o Luís XVI chegou a jurar a Constituição. Ele foi lá no Congresso, né, onde tinha um Congresso revolucionário, etc., né, e tinha uma Constituição pronta, né, que os intelectuais fizeram, e Luís XVI, na presença de todos, jurou a Constituição. É isso. No dia seguinte, ele deveria ir a Notre-Dame, a Catedral de Notre-Dame, e fazer um juramento perante Deus. Eles já tinham esquematizado isso. Ele fez o juramento perante os políticos, a Constituinte, e teria no seguinte a Notre-Dame. Só que ele não foi a Notre-Dame. Então, consta da história que Maria Antonieta perguntou para ele XVI, mas por que você foi, jurou a Constituição e não foi em Notre-Dame no dia seguinte? Não estou entendendo. Então, Luís XVI teria dito para ela, olha, eu menti. Eu posso ser um mentiroso, mas não sou perjuro. Então, eu posso mentir para os homens, mas para Deus eu não vou mentir. Então, ele mentiu que iria seguir a Constituição, mas não foi a Notre-Dame, porque ele ia jurar perante Deus que iria seguir a Constituição. Então, é uma história muito interessante, né? Essa questão do Luís XVI, né? E aconteceu o que aconteceu. Né? Foram os dois guilhotinados, né? E depois houve uma série de revoluções, né? Inicialmente produzida por aqueles que tinham dinheiro, né? Dinheiro, fizeram uma revolução. Depois entrou a camada popular, que foi o mais difícil de todos, né? Depois voltou novamente à antiga posição, mas a França, depois da Revolução Francesa, estava em frangalhos. Não tinha como continuar. Aí então surge Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte surge justamente com a finalidade de dar uma estruturação para a França. Só que ele mesmo não seguiu o pensamento que era justamente uma república. Né? Ele instituiu novamente um sistema monárquico, né? E tornou-se o imperador. Né? Tornou-se imperador. É isso? Então, ele não... E também com privilégios, etc. Né? O nosso mestre, professor Henrique José de Souza, ele diz que Napoleão é um traidor iniciático, né? Um traidor da lei, porque ele veio com a missão de fazer um trabalho específico. E existia sempre do lado dele um ser, uma capa vermelha, né? Que um adepto lhe orientando o que fazer. Ele até teve no Egito, né? Ele não foi no Egito para conquistar o Egito, ele foi justamente para entrar em contato com muitas coisas no Egito, que ele tinha essa questão. Mas ele falhou. Por que ele falhou? Agora a gente pergunta, né? Por que ele falhou? Justamente voltamos àquela velha história não, a história verdadeira, né?
da nossa Constituição interna, né? Nós temos uma tríade superior e um quaternário. O quaternário é a personalidade. A tríade é a nossa individualidade. O que aconteceu com Napoleão? Em vez dele seguir a individualidade, ou seja, ficar sempre conectado com a lei maior e fazer o trabalho dele, não. Ele se miscuiu, se tornou escravo da sua personalidade. O nosso mestre fala isso, o professor Henrique de Souza, né? Orgulho, isso? Orgulho, a presunção. Não, eu que faço, eu que sei fazer, eu que faço as coisas, né? E a gente sabe que o ser humano não faz nada, ele apenas é veículo. E Napoleão era um veículo para fazer uma transformação profunda. Ele teria que fazer, inclusive, a união da Europa. A união da Europa num sistema de organização política integral, né? Ele teve um grande papel nisso aí. Mas não foi... Aí ele acabou, então, preso, né? Morreu na ilha de Santa Helena, como nós sabemos, né? E o processo evolutivo passou para frente, né? Foi postergado, passado para frente, né? Se bem que sempre nós temos o lado positivo e negativo, né? Do bem e do mal, né? Napoleão, ele teve aquela posição estratégica de dominação pela força. É isso? Não republicano, mas monárquico e despótico, né? Despótico, né? Mas ele teve uma importante... Como consequência disso, Portugal era aliado com a Inglaterra e Napoleão mandou invadir Portugal, né? Porque era aliado da Inglaterra. Né? Já desde a Guerra de 100 Anos, né? Sobrou sempre, a Inglaterra sempre contra a França, sempre, desde a Guerra dos 100 Anos e antes mesmo. Então, Napoleão aliás, Napoleão fez um bloqueio continental, o bloqueio da Inglaterra, né? Bloqueio continental, né? Então, os ingleses não podiam navegar livremente, então um bloqueio, né, o Napoleão fez. Mas a invasão de Napoleão, depois eu vou passar para o Carlos Nascimento, a invasão de Napoleão em Portugal redundou num fato histórico muito importante. O que aconteceu? A família imperial portuguesa veio para o Brasil. Olha só. Então, mesmo ele sendo um traidor iniciático, ele colaborou, porque a lei sempre aproveita a oportunidade, ele colaborou para justamente a vinda da família imperial para o Brasil, isso, para iniciar no Brasil, isso, dar continuidade a esse destino glorioso do Brasil, que é justamente berço da nova civilização, como ensina o professor Henrique José de Souza. Então, a gente vê que a lei é justa e perfeita, né? Por mais que a gente veja equívocos, etc., mas a lei sempre aproveita o momento para dar um destino correto para a evolução humana. Nosso irmão Carlos Nascimento, por favor, se quiser fazer algum comentário. Sim, quero sim, professor. Eu quero agradecer a audiência, tá? A audiência do pessoal que está ouvindo a gente, de vários cantos do Brasil, né? São Paulo, interior, e também fazer um comentário, né? O Eduardo Nunes, ele faz um comentário, professor, sobre... A gente sabe que a bandeira brasileira, a bandeira francesa, ela tem uma tríade, né? Azul, branco e vermelho. E o Eduardo Nunes destaca que por mais de uma década brilhou o vermelho na bandeira francesa, e isso abre caminho para a ascensão de Napoleão, né? Perfeito. E o Napoleão, na verdade, ele mandava a tropa dele e abrindo o caminho para depois ele chegar, né? E isso aconteceu em Portugal. Tem muito mistério aí em volta dessa relação do Bonaparte em querer chegar em Portugal, né? Então, com isso, para o Brasil foi muito bom, porque a família real de Portugal vem para o Brasil, né? E institui a sede do Império Português aqui no Brasil. Mas só que a tropa que vem antes, né, e vem Napoleão, eles fazem muita destruição em Portugal, gente. A história
A história é, assim, algo impressionante. E o que eu acho interessante no povo português é que não criou, né, uma mágoa muito grande em relação à França, né? Eu admiro muito o povo português, porque não foi uma coisa muito boa, foi uma coisa assim destruidora. A tropa napoleônica fez barbaridades em Portugal, né? Perfeito. E com isso a família real portuguesa veio para o Brasil e eu acho que o Brasil começa a se desenvolver a partir da chegada, né, da família real aqui no Brasil. A cidade do Rio de Janeiro ganha destaque, o Brasil, de uma forma geral, começa a se desenvolver mais, e eu acho que tem esse lado triste, né, da invasão portuguesa pelas tropas napoleônicas, mas para o Brasil teve um aspecto positivo, né? E como a família real portuguesa veio para cá, eles abandonaram, né, Portugal, voltaram para a França e tudo mais. Mas o senhor tem alguma coisa para comentar em relação ao comentário do Eduardo, professor? Sobre a Não, perfeito. não, né? Perfeito, não tenho nada, não tenho comentário. Hum, hum. Mas aí a gente vê que, na verdade, Brasil e Portugal são pátrias irmãs, né? São pátrias irmãs. Falam a mesma língua, têm a mesma são irmãs, né? E o que eu queria falar? O que eu fico admirado, professor, é essa bondade portuguesa, né? Que eu acho que os brasileiros herdaram um pouco isso, né? Uma nação irmã, uma nação boa, né? Nós só vamos examinar aqui o processo kármico, né? Porque a humanidade ela vai através de um processo de linhas kármicas, né? O que se tem notícia, olha só como as coisas são. Né? O que se tem notícia no mundo da iniciação é que a Grécia, a antiga Grécia, em maioria do povo, reencarnou na França. Tanto que a França, Paris é chamada a cidade de luz, não é verdade? É verdade. A filosofia, etc. A França é conhecida como um berço cultural, né? Cultura, etc. Né? Justamente essa ligação que tem com a antiga Grécia. Né? Antiga Grécia. E os portugueses são reencarnação dos fenícios. Veja só que interessante. Então, por que os fenícios deixaram, depois da Guerra de Troia, por que os fenícios deixaram de navegar no mar Mediterrâneo? Porque eles não se davam com os gregos. Então, houve uma hegemonia do mar Mediterrâneo e os fenícios tiveram que sair do Mediterrâneo e navegar no Oceano Atlântico. Porque eles eram comerciantes, eles tinham que fazer comércio, eram grandes navegadores. Né? Então, veja bem como uma coisa se repete. Né? Veja como uma coisa se repete. A Grécia jogou os fenícios para o Oceano Atlântico. Depois, a França jogou Portugal para o Oceano Atlântico. A vida real. A vida real. Grécia ligado com a França. A França. Portugal com os fenícios. A história vai se repetindo, né? Vai se repetindo. Então, na verdade, Napoleão ele fez esse grande inconscientemente, com certeza. A gente sabe que isso não foi consciente. Foi tão inconsciente que ele não esperava que a família portuguesa saísse de lá. Ele mandou o general Junot. Aliás, o general Junot era um general de baixa categoria, não era assim, um general, era uma terceira categoria assim é a história diz. Né? E ele disse, invadir Portugal, manda qualquer general lá. Né? Mas os portugueses lutaram com foice eles lutaram com foice e os lavradores contra os invasores, houve muita guerra contra os ingleses. Né? Mas, a corte portuguesa veio escoltada pela marinha inglesa. Né? A marinha inglesa escoltou o Dom João VI até o Brasil. Né? 1808 chegou, não é isso? E uma coisa muito importante também, olha que coisa importante, olha. Na América, o único país que teve colônia na Europa foi o Brasil. E, na verdade, se a gente for analisar bem,
o Portugal tornou-se colônia do Brasil. Veja bem, por quê? Exatamente. Porque a capital do Império Português estava no Rio de Janeiro. É isso? Então, eu digo assim, eu sempre brinco com os alunos, né? Que quando Dom João VI escutou que o Napoleão ia invadir Portugal, então ele foi muito prático, né? Ele disse assim, bom, se ele vem invadir Portugal, eu vou mudar o Portugal de lugar. Né? Olha só que coisa que Dom João VI era muito inteligente. Ele mudou Portugal, tirou de Lisboa e botou no Rio de Janeiro. E quando... Aliás, que o Napoleão ficou muito bravo com isso, né? Porque ele não pôs a mão na família real. Ele escapou da mão dele. Quando o general Junot chegou em Lisboa, os navios franceses já estavam no horizonte, escoltados pelos navios ingleses, a marinha inglesa. É por isso que surgiu essa expressão, ficaram a ver navios. A gente não fala assim, a pessoa não consegue fazer uma coisa, ficou a ver navios. Veio dessa época. Os napoleônicos, os franceses, ficaram a ver navios. Então não tinha como perseguir, não dava mais tempo, né, de perseguir. E chegaram no Brasil. E olha, 1808 para 1822 são 14 anos. Né? O Brasil fez a independência 14 anos após. É isso? Então, uma coisa fantástica. Outra coisa importante que na escola ninguém ensina isso. Viu? Deviam ensinar isso. Né? Porque a escola sempre mostra o Dom João VI um homem assim fraco, comedor de frango. Né? Não é isso que a gente tem essa ideia? Fica sempre com um frango na mão. Não é verdade, não. Ele era um homem muito inteligente, ele tinha uma visão do futuro muito importante. Tanto que ele, olha só que importante, quando ele embarcou com seus navios para o Brasil, qual foi a prioridade que ele deu para embarcar no navio? A Biblioteca de Lisboa, que constitui hoje a Biblioteca Nacional. A Biblioteca Nacional veio de Lisboa, foi em 2016 que trouxe. Depois o Brasil pagou, depois da independência, o Brasil pagou em dinheiro pela biblioteca. Mas olha, ele sabia, Dom João VI, que a cultura era importante para a sobrevivência do reinado. Isso. Então ele trouxe a biblioteca inteirinha. Aliás, dizem que ele deixou muita coisa no porto. Ele saiu às pressas e deixou móveis, etc. E perguntaram para ele, mas o senhor vai levar a biblioteca e os móveis? Ele disse, não, os móveis eu mando fazer lá. Eu chegando lá, eu chamo os carpinteiros e vão fazer os móveis. A biblioteca não dá. Né? Então, e constituiu a Biblioteca Nacional, que nós temos. Né? É uma coisa, e tem muita coisa na Biblioteca Nacional, né? Importante. Então, a gente vê essa coisa, né? Aliás, depois, somente um comentário antes de passar por João Carlos, veja historicamente, né? Quando houve o dia do fico, né? Dom Pedro. Dom Pedro teria que voltar, né? Mas a população pediu que ele permanecesse no Brasil. Então, houve o dia do fico, né? Do fico. Ele disse, não, eu fico, né? Então, agora, Dom João VI, veja a visão que Dom João VI tinha. Olha, isso ninguém me ensinou na escola. Eu estudei muitos anos na escola, no primário, no ginásio, nenhum professor me ensinou isso, porque não faz parte da rede curricular. Mas é uma coisa muito importante. Dom João VI falou para o filho, olha, se tentarem fazer a independência, coloca a coroa na sua cabeça. Foi isso que ele falou? Falou para Dom Pedro. Dom Pedro não, para Pedro. Se tentarem fazer a independência, você coloque a coroa na sua cabeça. Por causa, né, dos inimigos, dos aventureiros, ele falou. Para se proteger dos aventureiros. Agora, eu sempre imaginei, quando era criança, quando eu ouvia falar dessa história dos aventureiros, né, que ele pediu para o Pedro se proteger dos aventureiros, eu imaginava que os aventureiros eram os ingleses, os franceses, os holandeses, que estavam sempre tentando invadir, os espanhóis, né, invadir o Brasil. Mas não era. Olha a visão de Dom João VI. É isso. Os aventureiros eram os republicanos. Os aventureiros eram os republicanos. Então ele dizia, por isso que ele disse, olha só que importante, se proclamar a independência, você coloque a coroa na sua cabeça, ou seja, mantenha a monarquia.
mantém a monarquia. Porque os aventureiros, os republicanos, o que é o republicano? Os positivistas, né? A gente sabe que quem proclamou a República no Brasil foi uma corrente positivista, diferentemente da América. Diferentemente da América, que teve uma influência iluminista, da Revolução Francesa. É isso? Lá foi isso. Aliás, uma coisa também que nunca ninguém me ensinou na escola, e deviam ensinar. O George Washington, aqueles que o seguiam, queria que ele se proclamasse rei. Então, os Estados Unidos seria um reinado. Mas ele não quis. O George Washington não quis. Ele disse: eu não quero ser rei, vou ser presidente. Perfeito? Então, por um triz, se George Washington aceita, a América do Norte seria um sistema, um reinado, né? Você vê, isso aí não se ensina na história, mas faz parte do conhecimento histórico que fica oculto, né? Então, por isso que Dom João VI tinha essa visão. Ele tinha uma visão intuitiva do que iria acontecer. Ele sabia que a independência seria feita. Ele sabia. Ele dizia: não, daqui a pouco vamos fazer a independência. Mas isso não causou nenhum transtorno entre Portugal e Brasil, porque são pátrias irmãs, têm a mesma raiz, né? Aliás, o Brasil tem a raiz em Portugal, né? E tanto é verdade que depois de um certo tempo, quem se tornou rainha de Portugal? Maria I, uma brasileira, filha de Dom Pedro I. Veja só que interessante. O Brasil tinha praticamente Portugal como colônia. E depois uma brasileira se tornou rainha de Portugal. E a gente sabe pela história que ela foi muito amada pelos portugueses, Dona Maria I. Isso, filha de Dom Pedro I. Né? Então, uma história que se entrosa. Né? Aliás, o nosso mestre fala da importância de Portugal, né? Nesse processo todo cósmico de evolutivo. A gente sabe, os cavaleiros templários e a formação do reino português, as grandes navegações. Indiscutivelmente, Portugal tem uma enorme importância no processo de desenvolvimento histórico e evolutivo da humanidade. Né? Então, mas são fatos interessantes que na escola iniciática vai sendo pontuado e a gente vai entendendo. É por isso que eu digo, já no live anterior, em tempos de escola, eu via a história em pedaços, né? Portugal aqui, Brasil aqui, Alemanha aqui, Inglaterra, mas não, o nosso mestre, o nosso querido professor Henrique José de Souza, no seu modo de ensinar, ele mostra a história de maneira íntegra, sintética. Tudo está relacionado. Todos os países estão relacionados na sua história, porque é o processo evolutivo da humanidade. Né? Isso é muito importante. Isso tudo é focado na escola iniciática. Na escola iniciática, então, esses valores são... Aliás, eu devo dizer, não sou eu que estou inventando. Para encerrar a minha fala aqui, passar para o nosso irmão Carlos Nascimento. O professor, no livro Verdadeiro Caminho da Iniciação, ele fala: a história precisa ser reescrita, porque essa história que nós temos é falsa. Tudo bem? É falsa. Então, a história precisa ser reescrita. Existe uma outra história que é baseada justamente no conhecimento iniciático das idades, e isso vai acontecer. No terceiro milênio, essa história vai ser contada para o público em geral, dentro dos parâmetros e da realidade que faz parte do processo evolutivo da humanidade. O nosso irmão Carlos Nascimento, se quiser fazer os seus comentários, por favor. Então, professor Walter, o senhor fez tanto comentário interessante, professor Walter. Inclusive, o Brasil realmente era um país muito cobiçado e existia o risco mesmo da população local, né, criar uma república. Como a história já tinha acontecido na França, né, a Revolução Francesa, e era tudo muito recente, essa história de revolução nacional poderia realmente acontecer e o trono português deixar, né, o Portugal deixar de ter o trono brasileiro. Mas uma coisa também que me intriga um pouco, professor, é que eu acho que Napoleão também tinha um interesse pelo Brasil, viu? Eu acho que ele não chega até Portugal, ele não invade Portugal só por causa de Portugal. Eu acho que a cobiça de Napoleão
eu acho que chegaria até o Brasil. Mas o interessante é que o Brasil estava num momento muito bom, né? Um momento muito positivo, porque Dom Pedro I, na verdade, foi um representante, mas a gente não pode esquecer também a figura marcante e importante da Imperatriz Leopoldina, né? Que contribuiu muito para a formação do nosso país, né? E também de José Bonifácio, né? José Bonifácio que preparou, né, o príncipe regente, né, Dom Pedro II, que, na minha opinião, foi um dos melhores estadistas que o Brasil já teve, né? Perfeito. Um, uma pessoa de visão, uma pessoa até que com entendimento, né, social, uma pessoa com sentido humanitário muito bom. Então, eu acho que o Brasil viveu um momento muito próspero, né, com a chegada da família real no Brasil, e tudo isso foi culminando de uma maneira tão harmoniosa, né, que realmente o Brasil conquista a sua independência e deixa no trono um filho de Portugal, né, Dom Pedro I. Perfeito. E esse momento, né? Foi uma pena a Imperatriz Leopoldina ter uma curta trajetória de vida, né? Ela que vem da corte da Áustria, né? Ela que já tem um sangue imperial, né? Que também tem toda aquela ligação, né? Áustria, o Império Áustrio, né? Que também teve muito sucesso lá na Europa, né? Que serviu de base para a formação da nossa nação, né? Justamente, o Império Austríaco, ele, ele provém de quem? De Júlio César, Júlio né? César, né? O Santo Império Germânico, né? O Santo Império Romano, né? Germânico. Ele fundou um grande império, né? Hum, Foi obra do Júlio César, quando ele faz a conquista da Gália, né? Ele faz a hum, conquista da Gália e surge o Santo Império Romano Germânico, né? hum. Mas depois foi se fragmentando, fragmentando e ficou a Casa de Áustria. Mas eu quero dizer, a Casa de Áustria, eu quero citar somente um fato. Isso aí também na história, nunca eu tive isso em história. Eu fui descobrir isso através da escola de iniciação. A gente pode perceber a importância da Casa de Áustria no processo evolutivo da humanidade. Vocês podem perceber que a Casa de Áustria está envolvida em tudo. Está envolvida em tudo. A Casa de Áustria, a Primeira Guerra Mundial, o que foi? Foi assassinado lá Isso, aquele que ia ser sucessor ia ser sucessor. imperador. Deu a Primeira Guerra, né? A Segunda Guerra Mundial, Hitler invade. Qual foi o primeiro país que ele invadiu? A Áustria. Ele sabia que a força está ali, intuitivamente. É claro que ele não, mas as forças que comandavam o Hitler nesse momento, ele dizia: não, vou invadir a Áustria porque a força está ali. E no tempo da Imperatriz Leopoldina, ela é da Casa de Áustria. Na Casa de E também Áustria. na Revolução Francesa, a Maria Antonieta, da Casa de Áustria. Sempre tem a Casa de Áustria envolvida na história do mundo ocidental. E com o dedo de Napoleão, de Júlio César, né? Do Império Romano. Veja bem que interessante. Está o Império Romano ali, fruto da conquista da Gália pelo Júlio César. Né? Júlio César. Então, a Imperatriz Leopoldina vem da Casa de Áustria. E hoje a gente sabe, já se sabe disso, no meu tempo que eu estudei, nem se cogitava disso, que quem proclamou a independência do Brasil não foi Pedro I, foi Maria, a princesa Leopoldina. Né? Quando que ela proclamou? No dia 2 de setembro de 1822. Eu fui no calendário e vi que era uma segunda-feira. Uma segunda-feira. Segunda-feira reuniu todos os ministros e assinou a independência do Brasil. Tanto que depois eles mandaram, né? Paulo Bregaro, né, que tem até uma rua aqui em São Paulo, né? E deram um cavalo para ele e disseram: leva. A princesa Leopoldina escreveu uma carta, o patriarca da independência, o Bonifácio, escreveu outra carta e mandaram aqui para São Paulo, né? Tanto que disseram, isso eu estudei na escola. Quem entregou a carta para o Bregaro falou assim: você mate quantos cavalos for necessário.
porque o cavalo era trocar, tinha os postos de muda, né? Eles jogavam o cavalo, chegava no posto de muda, trocava de cavalo, pegava um descansado e continuava, vinha de cavalo até São Paulo. Né? Então ele diz, mate quantos cavalos for necessário, mas entregue essas cartas o mais rapidamente possível. Né? Então é claro que agora isso aqui não é um conhecimento do professor. Não é o que eu vou dizer, não é o professor que fala, é uma conclusão minha. Eu assumo a responsabilidade, mas o professor diz, cada um tire as suas próprias conclusões. Mas pelo cenário que eu vejo na minha frente, cada um vai tirar suas conclusões, viu? Na minha opinião. Esse cenário da independência foi montado pelo patriarca da independência, José Bonifácio. Perfeito? Porque eles queriam que Pedro I voltasse para Portugal. Né? A corte portuguesa queria, não é isso? Queria que o garoto, o menino, né? Chamavam ele de garoto, o menino, voltasse para Portugal. Para quê? Para que a corte portuguesa, né, dominasse novamente o Brasil de maneira, como eles imaginavam, de forma colonial. Né? Mas o Pedro I tinha sido colocado aqui um príncipe regente. Ficou governando o Brasil, príncipe regente, e a princesa Leopoldina como princesa regente. Então, ela, como princesa regente, ela assinou a independência. Isso, historicamente, já está provado. Isso aconteceu. Isso aconteceu. Historicamente, está provado. Então quem fez a independência do Brasil? Uma imperatriz que veio da Casa de Áustria. Provavelmente, o José Bonifácio, uma ideia minha, o José Bonifácio pensou assim, eu não vou colocar o Pedro I em confronto com o seu pai, ou a corte portuguesa. Então, quem vai proclamar a independência vai ser a Casa de Áustria, uma pessoa que veio da Casa de Áustria. E o Pedro I apenas bateu o martelo, confirmou a independência. Perfeito? Aqui em São Paulo, no Ipiranga. Né? Então, é uma história muito interessante. Então, a gente vê a cabeça justamente do José Bonifácio fazendo tudo isso aí. Né? O interessante também é salientar que depois, com o tempo, houve um atrito entre José Bonifácio e o Pedro I, né? Por questões. Aí entra a Marquesa de Santos, isso é uma história que vai longe. Né? Depois vamos conversar sobre a Marquesa de Santos uma hora, né? Também é uma outra injustiçada, não é tudo que se fala dela. Né? Então, houve um atrito entre o José Bonifácio e Pedro I. Tanto que o José Bonifácio se afastou, né? Me parece que ele sai do Brasil, né? Mas Pedro I, o professor chama, é um Manu. Ele classificaram como um Manu, condutor de palcos. Ele teve que sair do Brasil e voltar para Portugal, porque o seu irmão tinha tomado posse do trono. O seu irmão, o tio, casou com a sobrinha. Né? Me esquece agora, qual é o nome dele? Felipe, né? Se não me engano, é Felipe o nome dele. Se não me engano, é Felipe. Casou-se, então, mas só que ele usurpou o trono, deixou Maria I de lado e tomou conta do. Então, o Pedro I foi lá em Portugal e lutou contra o seu irmão. Isso, tanto que houve uma luta tremenda, né? E ele conseguiu recolocar a Dona Maria I no trono. Né? E Dona Maria I era muito amada pelos portugueses. Eles amavam muito a Dona Maria I. Né? Então, são histórias, por isso que a história precisa ser recontada, reescrita. Né? Mas é uma coisa fantástica. É claro que o José Bonifácio não foi ele que fez, ele foi um agente de lei. Né? E isso aí é. Aliás, eu devo dizer mais uma coisa, adiantando na coisa, né? Quem deu a ideia de criar Brasília foi o Marquês de Pombal. Veja só, Marquês de Pombal, 1700 e tanto, deu ideia para o rei da época para interiorizar a capital, por causa das invasões dos franceses, dos holandeses, para proteger a capital do Brasil, em vez de Rio de Janeiro. Isso foi uma sugestão do Marquês de Pombal. E quem colocou isso no papel e na lei foi José Bonifácio. E foi ele que deu o nome de Brasília. José Bonifácio, olha só que importante a cabeça desse homem. Ele chamou de Brasília. E foi ele que jogou no parlamento daquela época a criação de Brasília. Não foi para frente, somente Juscelino, depois de muitos anos, que, né,
ou não, em 1960, que realizou a obra da construção de Brasília, né? Mas foi José Bonifácio, saiu da cabeça dele, e do Marquês de Pombal, inicialmente, né? Então, a gente vê a história como é. É claro que esses seres não vêm por acaso, eles vêm com o destino de ir traçando os caminhos do Brasil para, justamente como o berço da nova civilização. Nosso irmão Carlos Nascimento. Então, o professor Walter vai falando e a minha cabeça vai fervilhando, né? Porque eu acho esse momento assim crucial para o Brasil, né? E é um momento onde muita coisa realmente foi traçada, né? E o nosso irmão Eduardo Nunes faz um comentário, né, sobre a prosperidade da cidade do Rio de Janeiro, né, nessa época. E o que eu acho interessante é essa polaridade, Rio-São Paulo, né? O Rio de Janeiro, né, se torna uma cidade colonial, ela em próspero crescimento, e Dom Pedro I, né, dá o grito da independência numa cidade provinciana. São Paulo era muito pequena, né? Exatamente. São Paulo era uma cidade provinciana, e isso marca para a história a cidade de São Paulo, né? A cidade de São Paulo é um marco muito importante para o país, né? Então esse marco, né, fica registrado aqui em São Paulo. E a importância desses seres que aparecem, né? A importância de José Bonifácio para traçar todos esses destinos do país foi muito importante, né? Inclusive na formação do príncipe regente, né? E o Brasil ele prosperou muito, né? Nesse período, né? A gente não percebe, mas ele prosperou muito, né? Com a independência, com a ajuda de José Bonifácio, e depois, na fase adulta, com Dom Pedro II, né? Aí vem surgindo várias pessoas no cenário político nacional, né? A própria filha de Dom Pedro II, né, a princesa Isabel, ela auxilia muito o pai, né, na construção de tudo isso, né? Eu fico até emocionado. Ela era uma filha muito dedicada ao pai, né? E uma pessoa que também acabou sofrendo muito, né? Por causa do exílio, né? Ter que se exilar para a França, para a Europa, enfim. Eu acho que esse período, né, é um período que marca toda a trajetória do nosso Brasil. Fala, professor. Uma coisa que eu estava falando, no decorrer, eu acabei esquecendo, sobre esse atrito que existiu entre o Pedro I e José Bonifácio. José Bonifácio Isso. abandonou, por causa da Marquesa de Santos, eles tinham. O José Bonifácio não gostava da Marquesa de Santos, ele não gostava, né? E tinha uma coisa desagradável que acontecia, né? Porque era uma rival, né? Uma rival da imperatriz, né? Passeando no palácio, e ela era camareira da princesa, da imperatriz, né? E a imperatriz sofreu muito com isso também, né? Ela passou maus momentos com isso, né? Pessoais, né? Pessoais. Mas uma coisa é digno de nota. Quando Pedro I vai para Portugal, ele tem que deixar Pedro II na mão de alguém para ser ensinado. Ele deixa na mão de José Bonifácio. José Bonifácio Dey e torna-se um preceptor de Dom Pedro II. Ele passa para Pedro II todo o seu conhecimento. Ele foi o educador dele. Mas isso foi na cabeça de Pedro I. Ele sabia. Ele tinha brigado tinha tido um atrito, mas ele sabia da grandeza do José Bonifácio de Andrade e Silva, né? Eu só quero citar mais uma historinha que não é historinha a maneira de falar, né? Que é uma história maravilhosa, né? Uma coisa interessante. Tinha o José Bonifácio, né? E tinha o ministro das Finanças, o Antônio Carlos de Andrade e Silva, né? Que era o ministro das Finanças. Então, houve um caso. Nos bancos escolares não ensinam, deviam ensinar isso. Eu quero que, numa revolução do ensino, os professores contem essa história. O José Bonifácio foi numa reunião num determinado teatro. Ele tinha recebido o seu salário. Ele recebia o salário, contadinho ali, né?
É isso? Sem mordomia, não tinha mordomia, era só o salário. Né? Então ele foi no teatro e com a bolsa dele. Só que ele esqueceu a bolsa no banco. Esqueceu a bolsa dele no banco e foi embora para casa. Chegou em casa e ele, puxa vida, meu salário. Ficou lá no teatro. Ele voltou no teatro, mas é claro que a bolsa sumiu. Né? Quem achou não ia devolver. O ser humano é assim, ele achou dinheiro, embolsou dinheiro e ficou quieto. Né? Então o Dom Pedro I ficou sabendo. O Pedro I ficou sabendo que o José Bonifácio tinha perdido dinheiro. É isso? Então ele falou, ele chamou o Carlos, o ministro das Finanças, que era irmão do José Bonifácio, né? Antônio Carlos, né? Se não me engano, de Andrada, né? E disse assim: olha, pague novamente o salário para ele. Então o ministro das Finanças disse assim: não, eu não vou pagar o salário porque o Estado não é responsável pelo descuido dos seus funcionários. E falou para o Pedro I: eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir meu salário desse mês com meu irmão, mas eu não vou pagar novamente, porque isso foi um descuido dele e o Estado não tem nada a ver com isso. Veja bem o nível desse pessoal. Veja bem o nível ético, moral, educacional e humano desses seres. Né? Né? E eu quero dizer que, repetindo, José Bonifácio morreu pobre. Pobre, pobre. Isso eu li, que um amigo dele foi visitar ele no Rio de Janeiro, né? Ele estava lá bem idoso, numa cama, com uma coberta cheia de remendos. Então o amigo falou: puxa vida, essa coberta cheia de remendos. E o José Bonifácio falou: não, isso aí é decoração, isso é decoração. Então morreu pobre. Ele podia ter usufruído, né? Mas não, morreu pobre. Né? Então veja o nível desse pessoal todo, e não estavam por acaso ali, claro que não estavam por acaso. Uma outra questão também que eu quero citar, a questão da lei, num determinado momento, Portugal passa para o domínio espanhol, não é isso? Foi o Filipe, né? Se não me engano, Filipe, sob o domínio espanhol, né? Agora, uma coisa é verdade, veja bem como a história é, né? O processo histórico comandado pela lei universal. O Brasil não foi descoberto por Cabral. Cabral veio tomar posse, porque eles já sabiam da existência de Brasil. Há muitos anos, os portugueses já viajavam aqui para o Brasil em 1340, 1350, já sabiam, mas ninguém falava nada. Então, quando houve o Tratado de Tordesilhas, então houve a possibilidade de Portugal tomar posse legalmente. Então, Cabral veio tomar posse. Eu, no meu tempo de primário, contaram para a minha história que ele desviou-se da sua rota. Ele iria para as Índias, mas desviou-se da rota por causa das calmarias. Houve uma calmaria e desviou a rota, ele bateu sem querer no Brasil. Mentira. Mentira, isso não é nada disso. A história precisa ser reescrita. Agora já se sabe que a descoberta do Brasil não foi ocasional, foi intencional. É isso? E agora, veja bem, outro momento histórico da lei universal. Portugal passa para o domínio espanhol. Ora, aqui no Brasil passava a linha de Tordesilhas. É isso? Para o leste, de uma linha determinada para o leste, era de Portugal. Para o oeste, era da Espanha. Mas como Portugal estava sob o domínio da Espanha, a linha de Tordesilhas deixou de ter valor. Então, o que aconteceu? Os bandeirantes cruzaram a linha de Tordesilhas e aumentaram esse Brasil. Então, veja bem, olha só como a lei universal comanda esse processo. O Brasil precisava se expandir. Mas para que se expandisse, era necessário cruzar a linha de Tordesilhas. E isso internacionalmente, pela lei escrita, assinada pelo Papa, era impossível fazer isso. Ia ter uma desavença entre Portugal e Espanha. Então, o que acontece? Portugal é colocado sob o domínio da Espanha. Aí, então, praticamente, a linha de Tordesilhas deixa de existir. Aí o Brasil ampliou seu continente para o oeste, né? Bem distante, né? Os bandeirantes aqui de São Paulo, né? No Rio do Tejo, foram embora e ampliaram o Brasil, foram bem distantes. Então, a gente vê como o nosso mestre, o professor Henrique José de Souza, ele fala: nada acontece por acaso. A lei vai jogando as possibilidades. Quer dizer, para Portugal foi muito ruim
ficar sob o domínio da Espanha durante um certo tempo. Mas, historicamente, foi o ideal, porque a expansão do Brasil aconteceu, né? A linha de Tordesilhas foi rompida e houve a expansão do Brasil em direção do oeste. Então, a gente vê que a lei está sempre agindo, né? A evolução da humanidade, nada acontece por acaso. A lei está sempre agindo e jogando possibilidades para frente, justamente para a execução de um plano maior, que a lei universal determina. Nosso irmão Carlos Nascimento. É interessante, né, professor? O Brasil tinha que ter esse formato, né? Do Iapoque ao Chuí, né? Não tem jeito. E é que nem o professor JHS dizia, nada é por acaso, né? Infelizmente teve a invasão espanhola sobre Portugal para que o nosso território se ampliasse, né? E para formar essa nação que a gente precisa para hoje. Pode falar. Mas mais uma coisa também. Não só o rompimento de Tordesilhas, mas a defesa das costas. Porque a marinha portuguesa estava muito assediada por invasão dos holandeses, franceses, etc., os ingleses, né? Não só o Estado, mas piratas que andavam. Santos aqui foi invadido várias vezes por piratas ingleses, né? Santos aqui, foi em várias cidades do litoral. Então, o que aconteceu? A força naval de Portugal ficou contando com a força naval da Espanha. Então, deu-se uma defesa maior do litoral. Houve a expansão em direção do oeste e uma defesa do litoral contra os invasores. Veja só que importante, né? Realmente, o litoral brasileiro, né, professor? Tem um comentário aqui do Eduardo Nunes, professor, que fala o seguinte: professor Walter, o azul monárquico prevaleceu no Brasil em 1822, monarquia pós-independência, e a América Espanhola prevaleceu o vermelho, república pós-independência. O que foi melhor para os desígnios da obra? Bom, uma coisa importante que a gente percebe é o seguinte, olha, a América Espanhola, ela dividiu-se, fragmentou-se. Ela foi se fragmentando em muitos países, né? Aliás, o Império Semita, o Império que era governado em Bagdá, né? Os persas? Não, os iranianos? Não, iranianos não, os de Bagdá, né? De Maomé, os maometanos, né? Como é que se chama? Tá. Então, aqui, essa corrente toda que derivada do movimento de Maomé fez um império que ia de Portugal até a Índia, pegava tudo. Mas e Bagdá era o centro de controle. Mas isso foi se fragmentando, né? Em califados, muitos califados, e houve uma fragmentação de todos esses países, e originando os países que nós temos hoje. Né? Mas o Brasil não se fragmentou. Não se fragmentou. Mas o mundo colonial espanhol fragmentou-se. É isso? Mas o Brasil manteve a coesão. Eu acredito, tudo indica, que ele não se fragmentou justamente porque quem manteve isso é o Império. Né? Aliás, devemos dizer que o único império que existiu nas Américas foi o Brasil. Né? Os outros todos passaram do domínio dos seus dominadores para a República. O Brasil não. Ficou como império. O único império que existiu na América foi o brasileiro. Os Estados Unidos quase que virou reinado, né? Mas o George Washington não quis ser rei, quis ser presidente. Então, determinou isso. Então, o que determinou a coesão brasileira foi justamente essa força, né? E devemos determinar também que toda essa coesão no Brasil é determinada por forças ocultas, angelicais, superiores, que no Brasil a gente chama da Ordem de Cristo. Né? O Brasil é patrimônio da Ordem de Cristo, então ele mantém essa unidade, né? Mantém essa unidade e vai manter essa unidade sempre, e é berço da nova civilização, como nosso mestre afirma. Né? Nosso irmão Carlos Nascimento, se quiser fazer algum comentário. Nós estamos fazendo uma abertura para esse entendimento de maneira muito importante, né?
do Brasil, da história do Brasil, tem muita coisa a ser pesquisada e estudada. Isso. E só para concluir esse período, que para mim é um período muito importante, né, para a trajetória do nosso país, né, é, a, é, a amante de Dom Pedro I, né, na verdade, a história dela está assim muito mal contada. Infelizmente, ela realmente acabou fazendo muito mal para a imperatriz. Mas eu acho que ela não se aproveitou dessa posição para destruir Dom Pedro I. Muito pelo contrário, eu acho que é, é, ela foi ela deu sustentabilidade para tudo isso, né? E ela foi uma mulher que, para a época dela, né, muito influente, né, no meio político, inclusive, né? E foi uma pessoa que influenciou a política da época, né, a Marquesa de Santos, né? Então, eu acho que só para fechar essa ideia, ela foi uma mulher muito influente também na sua época. Foi. Eu quero dizer o seguinte, viu, que a história do Marquês de Santos tem que haver um reestudo, né? Pelo ponto de vista iniciático, novamente, nada acontece por acaso. Quantos anos tinha Pedro I? 22 anos, quando ele programou. Era novo, Ia fazer 23. A Domitília tinha 23 anos também. Eram todos bem jovens, bem jovens. A princesa, a Leopoldina era um ano ou 2 anos mais velha, mas eles eram 23, 24 anos, bem jovens, né? Bem jovens. Mas uma coisa é certa. Uma coisa, analisando a história, nós tiramos uma conclusão muito séria. Se a Marquesa de Santos tivesse sangue azul, ela seria imperatriz do Brasil. Ele teria casado com ela. Só não casou porque ela não tinha sangue azul. Não é verdade? Então, o casamento é um negócio de Estado, né? Para na monarquia, no império, pelo menos antigamente era assim. O casamento do rei ou do imperador é um negócio de Estado. Então foram procurar, acharam a Amélia de Luxemburgo, né? Veio casar com ela. Aí, num determinado momento, isso faz parte da história. O Pedro I pediu para Domitília sair do palácio. E ela saiu. E ela agradeceu Pedro I, né? Agradeceu Pedro o tempo que ele passou com ela. E ela tranquilamente se ausentou, saiu do palácio. Deixou tudo para trás. Aí o Pedro I, por questões de política estatal do Estado, casou-se com a Amélia, né? Não é verdade? Agora, eu quero dizer o seguinte, mais uma coisa que não está na história, né? A princesa, a Domitília, casou-se depois com o comandante da Força Pública, que é o Brigadeiro Tobias, né? Ela casou-se com o Brigadeiro Tobias, que depois é patrono da Força Pública, né? Até hoje, né? O patrono é o Brigadeiro Tobias. E o Brigadeiro Tobias, ele teve problemas justamente com o Pedro II, ele teve problemas políticos, etc., e foi preso. Isso a história não conta, mas é uma coisa muito interessante. Ele foi preso numa ilha lá na Baía da Guanabara. É isso? Uma ilha, foi preso. Então, mas ele ficou doente. Então, a Domitília mandou uma carta para o Pedro II pedindo para ela ser presa junto com o marido, para ela tratar do marido. Veja a grandeza da Domitília, né? Ela pediu para ser presa. Então, Dom Pedro II respondeu que ele não iria prender a Domitília porque ela não tinha feito nada, mas ela consentia que ela fosse lá e ficasse com o marido e tratasse, fizesse o que fosse possível para tratar do Brigadeiro Tobias. Depois ele foi solto, etc., né? Mas nesta carta nesta decisão que ele tomou, Pedro II, isso faz parte da história, mas não está nos livros, né? Nas escolas não tem isso, né? Ele escreveu o seguinte: devido à atitude da Domitília de Castro, né? Ele escreveu assim: foi por isso que meu pai se apaixonou por essa mulher. O Dom Pedro II reconheceu esse fato, né? Então, e a Domitília, realmente, quem comprou aqui o cemitério da Consolação foi ela. Ela comprou um terreno e fundou o cemitério da Consolação. Não é verdade? E ela pagou o estudo de muitos estudantes aqui no Lago de São Francisco, né? Ela pagava, ajudava as entidades filantrópicas, ela tinha um coração enorme, né? Ajudava, ela tinha posses, né?
ajudava as entidades filantrópicas, pagava o curso para muitos estudantes de direito, etc. Né? Então, é uma história que precisa ser... Que nem aquela velha história. A história precisa ser reescrita, né? E, agora, ela fez o papel dela. Não é por acaso. Ela tinha que estar ali naquele momento. Ela tinha que estar ali naquele momento para se desenvolver todo esse processo que culminou com... histórico, né? Que culminou com esse desenvolvimento do Brasil nos moldes que nós temos hoje, né? Inclusive do Império. Né? Pois não, nosso irmão? Estamos chegando no final, e faltam 3 minutos. Hein? Bruno? Então, professor, estamos chegando no final, e o Eduardo Nunes comentou justamente isso, né? Sim. Que a Marquesa de Santos ela foi responsável pela vinda da Faculdade de Direito no Largo de São Francisco, né? E ela realmente não tinha sangue azul, mas era uma pessoa de alma nobre, né? Alma nobre, alma nobre. Alma nobre. Então, nós estamos chegando no final, professor. Eu quero agradecer irmãos do Brasil inteiro, né? Deixa eu passar rapidinho aqui para ir comentando da onde a gente tem irmãos de Três Lagoas, Mato Grosso, nós temos irmãos de São Lourenço, Sorocaba, nós temos irmãos de São Paulo, Uberlândia, nós temos irmãos de Curitiba, Rio Claro, nós temos irmãos de Diadema, Nova Chavantina, e irmãos também do Rio de Janeiro, e irmãos também de Recife, e irmãos do Ceará, Juazeiro do Norte, Campo Grande. Eu quero agradecer a participação de todos e também dar um recadinho aqui para todos, né? Que na próxima quarta-feira, né, será realizado o tema do canal 3005, terça-feira, às 20h40, 25 de agosto. O tema será Pedagogia Waldorf, da intenção à realização. E o convidado da terça-feira será Alan do Amaral, da Sociedade Antroposófica no Brasil. Esse é o recado que eu queria deixar para vocês, tá? E deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. No momento eu não estou vendo nenhuma pergunta aqui, e eu quero agradecer mais uma vez a participação do professor Walter, que esclareceu muito, né, sobre a história do Brasil, né, e para mim esse momento assim do início do século XIX, eu acho que é um momento assim muito marcante para a história do Brasil, né, onde todas as diretrizes foram traçadas para a gente que está vivenciando tudo isso hoje, tá? Então, eu convido o professor Walter para as considerações finais. Justamente. Então, eu quero apenas salientar, né? Aqueles que forem se decidirem a seguir os cursos da eubiose vão ter a oportunidade de estudar todos esses fatos dados pelas revelações do nosso mestre, o professor Henrique José de Souza, justamente observando a totalidade da história, a integralidade da história da evolução humana, mas com o aspecto da ciência iniciática das idades, né? Então, eu convido a todos, né, para o caminho da iniciação, a todos aqueles, e aqueles que já são da eubiose, meu agradecimento pela presença, né, uma honra para mim, para o Carlos Nascimento, a presença de todos, e como sempre eu falo, no final, tudo de bom para todos, luz, paz e amor para todos. Boa noite a todos, hein?